Amém. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Podem se assentar, queridos. Podem se assentar. É muito bom estar com você. Obrigado por ter reservado esse tempo para a gente estar junto, a gente poder começar a semana recebendo juntos, oferecendo juntos. O tema principal do livro da história da igreja, que é Atos dos Apóstolos, o tema principal dos 4 evangelhos, obrigado meninos, dos 4 evangelhos que nós temos, trazendo a narrativa do ministério de Jesus, é relacionamento. Quando eu olho para a oportunidade que a igreja nos dá para que nós nos relacionemos, então eu compreendo perfeitamente por que Deus estabeleceu o seu reino assim. Um Deus que é pessoal e Ele poderia ter um relacionamento muito próximo com cada um de nós individualmente, como Ele tem, mas Ele não abriu mão de ter um relacionamento comunitário, um relacionamento com o seu povo, não só com o seu filho e a sua filha, mas um relacionamento que se estabelece quando pessoas que têm o mesmo propósito se reúnem e conecta na presença dele um único propósito. Isso é a beleza da igreja, irmãos. Numa noite como essa, nós temos a oportunidade de nos apresentarmos como um na presença do Senhor, e é isso que somos quando juntos nós estamos e comungamos, concordamos no que estamos propondo. Isso é um milagre, porque aqui nessa noite nós temos pessoas que estão felizes por algo que aconteceu, e nós temos pessoas que estão enxugando lágrimas por algo que aconteceu. Nós temos pessoas que estão profundamente esperançosas com o que acontecerá essa semana, mas nós temos também pessoas que estão profundamente abatidas pelo que aconteceu na semana anterior. E nessa diversidade, nós conseguirmos ser é um bom milagre do Senhor nesse final de domingo e início de semana. Eu acredito que isso nos traz a capacidade do entendimento de que o nosso bom Pai, Ele está empenhado para que nós possamos continuar nos alegrando ou enxugando as lágrimas para que continuemos crendo e esperando nos nossos melhores dias. Amém, queridos? Você já cumprimentou quem está próximo de você? Olhou, falou: oi, irmão, boa noite, que bom ter você aqui. Talvez é alguém que até você conheça, talvez é alguém que você vai conhecer agora. Fale oi aí, como é bom poder estarmos juntos aqui. Eu confesso aos irmãos que eu estou muito feliz de estar com os irmãos aqui nesse culto da noite. Tivemos um excelente momento no culto da manhã, tivemos uma assistência muito boa aqui, tivemos uma chuva maravilhosa, mas eu confesso para os irmãos que nessa série, agora, eu tenho tido uma expressão de mais liberdade no culto da noite. Não é bem assim, normalmente no culto da manhã eu me sinto mais à vontade, eu me sinto mais solto, mas eu estava meditando em casa, hoje após o almoço, sobre o que eu ministrei domingo passado, sobre o que eu estaria conversando com os irmãos, e eu cheguei a uma conclusão. Tanto domingo passado quanto esse domingo, eu não consegui pensar em outra coisa depois da ministração da manhã, a não ser na ministração que eu traria à noite. E então eu acredito que nesse momento eu posso transmitir melhor para os irmãos pelo poder do Espírito Santo do que aquilo que foi transmitido de manhã, porque eu pensei muito mais sobre a mensagem que me traz nessa noite para conversar com os irmãos nesse lugar. Nós estamos na nossa série Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. O nosso desejo é trazer uma revelação dessa palavra para os nossos dias, é trazermos um ponto de encontro com as expectativas do nosso coração, aquelas interrogações que surgem naturalmente pela vida, encontrando respostas que sejam aplicáveis no nosso dia a dia, no nosso tempo, nesse momento da igreja.
um dos pontos de êxito do inimigo da nossa alma é nos trazer ou a confusão ou a ignorância, é nos impedir de compreender como devemos compreender, ou nos trazer a completa e absoluta incapacidade de perceber as situações. E eu acredito, irmãos, que como igreja, nós não podemos nos dar a uma situação de não compreender o que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos ser o povo com a maior capacidade de entendimento e compreensão sobre os tempos e as épocas, sobre as estações que nos rodeiam. Não ser esse povo que muitas vezes vive uma psicopatia espiritual, de uma busca de respostas que ainda não foram entregues, ou de uma psicopatia espiritual que nos faz crer em coisas que não devemos nem dar atenção, mas sermos um povo bíblico. Nós temos um versículo muito interessante em Mateus 24, versículo de número 25, para mim ele é profundamente esclarecedor para a nossa realidade como igreja. Jesus chega para os discípulos e diz assim: eu antecipo tudo a vocês. Eles podem ser pegos de surpresa, vocês não. Por quê? Porque eu antecipei para vocês. Eu antecipei para vocês. Lucas 16, nós temos uma parábola que, para mim, ela tem um ponto muito significativo de uma ilustração verdadeira para os nossos dias, que é a morte do rico e Lázaro. E ali nós temos Lázaro indo para aquilo que significa o céu, o rico, e não é porque ele era rico, é porque ele era um mau caráter, ele foi para aquilo que ilustra o inferno. E quando o rico está nesse lugar de tormento, ele se preocupa com os seus familiares que estão ainda na terra. E ele então conversa com Abraão. Abraão é a figura de Deus ali naquela parábola. E ele conversa com Abraão dizendo sobre a sua preocupação com os seus familiares que aqui estão. E ele diz assim: Abraão, peça que alguém vá conversar com os meus familiares que estão lá na terra, para que eles possam compreender aquilo que os aguarda na eternidade, para que eles possam ter uma visão do eterno, para que eles possam ter uma visão da eternidade. E é muito interessante a maneira com que Abraão, que é uma figura de Deus, responde à inquietação daquele coração que estava sendo atormentado no inferno por ter agido incorretamente. Abraão diz assim: não será possível enviar ninguém lá, porque o que eles precisam já tem lá, que é a revelação pelos profetas. O que é necessário para que eles não caminhem para a condição da eternidade sem Deus, já foi revelado, já está lá, essa informação já foi passada. Eles têm os profetas, eles têm as escrituras. Nós precisamos, irmãos, num tempo de tanta disponibilidade de conhecimento, nós não podemos aceitar sermos um povo que não conheça o que se deve conhecer. Nós temos múltiplas formas de adquirir um conhecimento saudável. Nós estamos numa noite assim aqui, porque a gente quer isso para o nosso coração. Nós queremos receber uma palavra que nos oriente, uma palavra que nos faça viver melhor a próxima semana, o próximo mês, o próximo ano, viver melhor o restante dos dias que a gente tem. Nós queremos uma orientação. Nós somos um povo que, por estar aqui, revela um coração aprendiz. Mas não podemos limitar a nossa capacidade de aprendizado apenas num encontro de uma vez por semana, em que 40, 50 minutos nós temos uma palavra sendo ministrada. Nós precisamos buscar mais, com mais sede, com mais intensidade, porque o conhecimento ele está acessível. Os profetas estão aqui. Crônicas 20:20 diz sobre isso: ouça os profetas e vocês prosperarão. Se vocês ouvirem os profetas, vocês não serão fracassados. Ouçam os profetas. Jesus veio e nos trouxe a perspectiva de alguém que quer nos dar o conhecimento, para que pelo conhecimento nós caminhemos de maneira segura, sem ter medo,
sem pavor, sem caminharmos pela motivação errada, sem sermos dirigidos pela especulação. Não, nós podemos e devemos caminhar por aquilo que nos dá uma base sólida, que é o conhecimento revelado pela palavra do Senhor. Por isso nós estamos aqui, para receber a revelação de João 8, conhecer a verdade. Conhecer a verdade, nós estamos aqui por isso nessa noite, e é muito importante isso nesse tempo, irmãos, porque Jesus nos antecipou esses dias, em Mateus 24, no final dos dias, aparecerão muitos que vão falar, olha, eu represento ele, eu sei o que ele pensa, eu conheço o sentimento do coração dele, eu conheço muito bem as palavras que ele nos ensinou. Jesus diz isso, vão aparecer, mas ele diz assim, cuidado, tenham cuidado, porque eles não fazem parte do meu povo, eles só querem enganar o meu povo. Queridos, deixa eu dizer algo para você nessa noite. O inimigo da sua alma, aquele que existe com um único propósito, matar, roubar e destruir você e o que você representa, sobre a terra e para a eternidade. Esse que a Bíblia chama de Satanás, diabo, aquele que é o líder da terça parte dos anjos, que se rebelaram contra Deus e foram banidos da presença do Senhor. Estes que a palavra do Senhor pronuncia que eles serão lançados dentro do lago de fogo junto com o inferno. Estes, eles estão muito empenhados em tirar de você as promessas que o Senhor trouxe para a sua eternidade. Por isso nós precisamos conhecer a verdade, para que a verdade nos tire o lugar da escravidão, nos tire desse lugar terrível e nos coloque nesse lugar de liberdade, onde nós sabemos compreender as coisas, onde não seremos iludidos, não seremos enganados. E mesmo que apareça um anjo, diz a palavra do Senhor, e se ele ensinar alguma coisa fora do que a palavra diz, nós, como conhecedores, devemos olhar para esse ser celestial e dizer, maldito, separe-se de nós, porque você não está dizendo o que a palavra diz. Só será possível àqueles que conhecerem. Por isso o conhecimento não pode ser opcional. Por isso o conhecimento não pode ser institucional. Ah, eu sou da igreja. Não. Ele precisa ser pessoal e intencional. Eu quis, eu busquei, por isso sei. Digo não o que ouvi alguém dizer, digo o que aprendi na boa, agradável e perfeita palavra do Senhor, como diz Romanos capítulo número 12. É com esse objetivo, irmãos, que nós nos encontramos num domingo como esse, para conversar um pouco sobre os 4 cavaleiros de Apocalipse, porque a nossa intenção aqui é remover o medo, a nossa intenção aqui é tirar o pânico, a nossa intenção é trazer clareza, para que nós como igreja, triunfante como diz a canção antiga, nós como povo de Deus, possamos caminhar para o final da nossa história, que será o nosso melhor momento, sem pânico e pavor, sabendo compreender cada situação e circunstâncias, dando passos firmes e seguros. Por quê? Porque nos baseamos no que a boa palavra do Senhor nos revela. Amém, queridos? Aleluias. Eu quero começar trazendo a leitura de um texto de 2 Timóteo, capítulo número 3, para os irmãos perceberem como nós vivemos um tempo muito idêntico ao tempo que Jesus falou que seria o tempo do fim.
Olha como a narrativa nos é trazida, como o apóstolo Paulo diz sobre o final dos tempos. Ele diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os últimos dias não seriam dias agradáveis, seriam dias terríveis. E aí ele começa a descrever a realidade desses dias. Olha como que nos é apresentado. Os homens dos últimos dias são homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Os homens dos últimos dias são ingratos, ímpios, sem amor pela família, são irreconciliáveis. Os homens dos últimos dias são caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eles têm aparência de piedade, mas negam o poder. Afastem-se desses homens também. Irmãos, quando nós olhamos para essa revelação que o Espírito Santo trouxe por meio do apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreveu ao seu filho espiritual Timóteo, nós percebemos que a narrativa de Paulo aqui é uma identificação do comportamento humano nos nossos dias. Me parece, irmãos, que nenhuma das formas que o apóstolo Paulo revelou os homens dos últimos dias deixe de se enquadrar ao nosso tempo. Parece que de fato, irmãos, o apóstolo Paulo nos viu 2000 anos adiante para escrever esse texto. Precisamos sim entender, vivemos os últimos dias, não é um discurso de igreja, não é um discurso de religioso, não é uma maneira de pensar de gente que vai à igreja, é uma constatação óbvia do que a palavra de Deus se refere ao nosso tempo. Porque tudo que nós temos aqui, a gente olha para o lado e não está distante, está muito próximo de nós. E a palavra do Senhor diz que precisamos ter o conhecimento para não nos envolvermos com essas pessoas. O último conselho do apóstolo Paulo aqui é: afaste-se dessas pessoas. Ou seja, eles existirão, mas não deve ser para o seu relacionamento. Eles estarão aí, mas não devem fazer parte da sua jornada de vida. Como eu posso ter a capacidade de agir com responsabilidade nesse tempo que é os últimos tempos, olhando para a boa palavra do Senhor e entendendo a revelação que ela me traz, compreendendo o que a Bíblia me orienta, como eu e você, que somos pais, orientamos os nossos filhos para melhores amizades. Assim Deus está fazendo comigo e com você nessa noite, sobre quem deve fazer parte dos relacionamentos da nossa vida nesses últimos tempos, e quem não deve fazer parte dos nossos relacionamentos nesses últimos tempos. Desde domingo passado nós começamos a falar sobre os 4 cavaleiros de Apocalipse, no capítulo 6 de Apocalipse, e hoje eu quero continuar com vocês. Nós temos no capítulo 6 de Apocalipse 4 cavalos e 4 cavaleiros. O primeiro cavalo nós conversamos domingo passado, que é o cavalo branco com o seu cavaleiro. Se você por algum motivo não estava aqui, é só acessar o nosso canal no YouTube, você tem a mensagem para você ouvir, e se você acessar o nosso aplicativo, você tem o esboço da mensagem para você ler, inclusive para você imprimir se você quiser. Domingo passado nós conversamos sobre o cavalo branco e o seu cavaleiro, fizemos uma distinção entre o cavalo branco do capítulo 6, com o cavalo branco e o seu cavaleiro do capítulo 19. Nós não podemos deixar de perceber, queridos, que o cavalo branco do capítulo de número 6, ele é branco exatamente para se passar por aquele que nós temos como nosso Senhor e Salvador.
Me permita já dizer a você, todo o propósito das trevas é enganar você, não é enganar o mundo. O projeto do diabo é enganar a igreja, os homens e as mulheres de Deus. Quem não faz parte dos piedosos sobre a face da terra, esses já estão enganados, queridos. O diabo não tem propósito nenhum, porque já se cumpriu o propósito dele na vida dessas pessoas. Agora ele tem um propósito firme, em trazer a mim e a você o fracasso da nossa jornada. Por isso lá em Mateus 24, Jesus diz assim, persevere até o fim, você herdará a coroa da vida. Há uma jornada. Por isso no capítulo 25 de Mateus, nós temos a parábola das 10 virgens, mostrando que não basta caminhar um pouco, precisamos concluir a jornada como reino de Deus. E quando nós temos esse primeiro cavalo sendo apresentado, ele é exatamente para se apresentar em nome de Cristo, aquilo que lá no capítulo 24, e há uma correlação profunda, irmãos, de Apocalipse 6 com Mateus 24, os 4 cavalos, com seus cavaleiros, estão em Mateus 24, só não é apresentado a figura dos cavalos e dos cavaleiros, é apresentado o sistema. Porque quando os discípulos olham para Jesus e dizem assim, Senhor, nos explique por favor, quando será o final das coisas? Aí Jesus começa dizendo assim, tomem cuidado, vão aparecer muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, o cavalo branco, o falso profeta, o anticristo. Ele vai aparecer em meu nome, ele parecerá comigo. E como há necessidade de colocar, queridos, só vai saber que ele é falso quem conhecer o que é verdadeiro. Por isso eu convido você, ao invés de você ficar buscando entender o que é falso, busque e aprimore o seu tempo e aproveite o seu tempo buscando conhecer o que é verdadeiro. Nós não precisamos conhecer o que é contrário a Cristo, basta que conheçamos quem é Cristo. Um conhecimento assertivo, direcionado. Então o primeiro cavalo com seu cavaleiro, ele representa aquilo que vai querer roubar a nossa fé, aquilo que vai querer se passar por nosso Salvador, e nós precisamos estar atentos a isso, nós precisamos estar muito atentos a isso. O segundo cavalo, que está revelado nos versos 3 e 4 de Apocalipse 6, é um cavalo vermelho, é o cavalo que é montado pelo Senhor da guerra. Ele também está em Mateus 24, porque logo em seguida, Jesus vem e diz assim, olha, e naquele tempo haverá muitas guerras, rumores de guerras. O terceiro cavalo, nós vamos aprender domingo que vem, que é o cavalo da fome, é o cavalo negro, preto, montado pelo seu cavaleiro que é a fome, também está em Mateus 24, que é o sermão escatológico, o sermão da volta, o sermão explicativo, o sermão que tem objetivo responder, Senhor, como será o mundo na sua vinda? Jesus está respondendo essa pergunta, por isso nós temos o capítulo 24 e 25 de Mateus. E Jesus então diz, do terceiro cavalo, depois ele falar sobre as guerras, lá em Mateus 24, ele diz, e haverá fomes. E depois, como em Apocalipse 6, o último cavalo, que é o cavalo cor da morte, um cavalo amarelado, um cavalo esverdeado, não é uma cor definida, é cor da morte, é a cor de onde não há vida, e quem monta esse cavalo, que é o quarto cavalo, é a própria morte seguida pelo inferno, bem de perto, o texto bíblico diz, e seguido de perto pelo inferno. Também em Mateus 24, Jesus falou sobre isso, depois que ele falou sobre as fomes, ele vem e diz sobre a morte, o poder de destruição que a morte trará. Eu estou dizendo tudo isso, queridos, para
que a gente pontue algo. Primeiro, nós conversamos sem essas coisas, sem o pânico e o pavor, amém, irmãos? Sem medo. Não estou conversando com isso para você ir para casa descabelando, estou conversando com isso para você ir para casa seguro do caminho seu, das suas convicções, seguro desse tempo, seguro de pertencer a uma igreja que entende as estações e as épocas, seguro de estar com um grupo de pessoas que sabe avaliar as coisas. Então nós não precisamos ter medo, não temos medo, amém? Segundo, precisamos ter paciência. O oposto do ópio dessa época, da droga dessa época, que é a ansiedade. Precisamos ter paciência. Há tempo para nós aprender. Pastor, eu ainda não tinha parado para pensar sobre essas coisas. Pois é, irmão, louvado seja o nome do Senhor, porque a partir de agora você vai parar para pensar. Temos tempo para aprender. E se você desejar fazer leituras seletivas, é só mandar um WhatsApp para mim, eu te oriento quanto àquilo que você deve ler, quanto àquilo que você pode buscar como recurso. Oriento você, terei o maior prazer em fazer isso. Mas nós caminhamos nessa época, porque nós temos paciência para sermos fortalecidos, amém, irmãos? Nós temos paciência, vamos caminhando, não vamos aprender tudo hoje, mas hoje nós vamos aprender alguma coisa, amém? Glória a Deus. E também entendendo que há um ponto de responsabilidade pessoal. Eu preciso buscar mais conhecimento, porque feliz é aquele que lê, aquele que busca. Feliz é aquele que ouve, porque quem lê e ouve tem o que guardar. Nós precisamos ter um bom depósito no nosso coração da boa palavra do Senhor, para que a gente passe pelos vales sombrios da nossa existência, para que a gente possa caminhar olhando para esse cavalo branco que quer nos iludir, que quer nos fazer cair da fé, que quer nos fazer crer no que não é, para que a gente possa caminhar olhando para esse cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra, e não nos rendamos a ele pedindo paz, por favor, paz. Não, irmãos, nós lemos, ouvimos e guardamos a palavra do Senhor, porque a boa palavra do nosso coração é suficiente para a nossa jornada, amém? Glória a Deus. E então nós temos o segundo cavalo com o seu cavaleiro, Apocalipse 6, versos 3 e 4, vamos ler em voz alta, todos juntos? Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Pois é, hoje nós vamos falar sobre esse Senhor das guerras. E para nós não pode haver surpresa nenhuma, porque nós somos a geração do poder bélico. Nós somos a geração que acredita que para ter paz precisa haver guerra. Nós somos a geração, irmãos, que está muito inteirado sobre o que uma guerra é capaz de realizar. As duas grandes guerras mundiais do início do século passado, só as duas mataram 100 milhões de homens. Muito mais morreu de lá para cá. Se nós formos colocar pontinhos vermelhos no globo, onde conflitos estão acontecendo, irmãos, nós vamos pintar o globo. Nós vivemos um estado de guerra. Guerra num nível que a gente não tem, às vezes, a capacidade da dimensão do que isso representa. Mas quando a gente para ver o investimento do que se é feito em um ano, pelos primeiros 15 países que mais investem em guerras, que mais investem em armamentos, e em um ano esses 15 países investem 2 trilhões e 300
bilhões de dólares. E para acabar com a fome da terra, é suficiente apenas 725 milhões de dólares. Mas em um ano, os 15 primeiros países que mais investem em poder bélico, investem 2,3 bilhões de dólares. Eu vou dizer algo para os irmãos. De todos os 4 cavalos, talvez o cavalo branco a gente possa não ter uma noção exata. Talvez o cavalo da fome, por sermos um país tão próspero e abundante com comida, talvez a gente não tenha a capacidade exata de dimensionar. Talvez o cavalo da morte, pela morte ser um ato quase que natural entre nós. Nós não somos um país que tivemos parentes que morreram em guerras. As pessoas morrem no nosso país pelas causas, entre aspas, naturais. Talvez não tenhamos a clareza suficiente para entender o cavalo que está montado pela morte, mas queridos, mesmo sendo um país que não está envolvido diretamente em nenhuma guerra, mas sendo uma pessoa comum como eu e você, com as mínimas informações que nós adquirimos no nosso dia a dia, é impossível não percebermos como o mundo está aparelhado por esse cavalo vermelho e seu cavaleiro. É impossível. Dos 4 cavaleiros, eu acredito que esse é o que nós temos a melhor capacidade de avaliação. Nesse, a gente começa a entender coisas que a gente, puxa, é isso aí então. E nós precisamos, irmãos, constatar o óbvio, para que não sejamos contados com aqueles que não foram capazes de perceber o seu tempo. Alguém escreveu nos idos de 90 para 2000, que o arsenal que havia sobre a face da terra era suficiente para acabar com a terra algumas vezes. Eu acredito que o arsenal que nós temos é capaz de acabar com a terra por centenas de vezes. E se nós nunca dimensionamos um ponto onde as guerras parecem que são tão necessárias, nós precisamos parar e prestar atenção nesse momento e perceber que, irmãos, guerra é uma evidência da volta de Jesus. Olhar ao nosso redor e perceber, irmãos, como as coisas estão acontecendo, como o mundo está em ebulição. Deixa eu dizer para você, aquilo que às vezes você nem presta atenção no noticiário sobre guerra na Ucrânia, Rússia, Ucrânia, Zelensky, Putin, você fala, pô, isso está tão longe de mim. Não está não, irmão, não está não, irmã. Aquilo que você ouviu bastante nessas últimas semanas, sobre Israel envolvido numa guerra direta agora, já com o Irã, não mais só com grupos terroristas, e a gente pensa, puxa vida, esse negócio está tão longe de nós. Está não, irmãos, não está. Quando nós temos o nosso país fazendo acordos com países como a China, sempre mais próximo de países como a Coreia do Norte, nós precisamos entender que isso não são coisas do dia a dia, isso é a manifestação da Bíblia para quem buscou o conhecimento para perceber. Não se esqueçam, queridos irmãos, quando a água começou a molhar os pés
da geração dos dias de Noé, eles se lembraram, mas a porta já estava fechada. Não pode acontecer isso comigo e com você. Não pode. Por quê? Porque está revelado. Antecipou-se a mim e a você. E quando a gente olha para o que esse cavalo representa, e eu não vou entrar nas minúcias de quem seja que esteja montado, é o Senhor da guerra. Para mim depende o nome dessa pessoa. Para mim depende se ele é representado por uma bandeira de um país, ou se é representado por um pool, por um grupo de países. Para mim pouco importa. O que eu preciso entender é aquilo que revelará. Quando nós falamos sobre o cavalo vermelho e o seu cavaleiro, nós falamos não para que isso ocupe o nosso coração, mas para que nós entendamos que há um lugar em que eu e você devemos estar. Porque nós temos alguém que nos representa, e não é o Senhor da guerra. É o príncipe da paz. Mesmo que haverá o cavalo e seu cavaleiro, para nós é presente o príncipe que nos dá acolhida no seu reino. E ele é o príncipe da paz. Ele não é o príncipe das guerras. Ele é o príncipe da paz. Enquanto aqueles que são orientados e direcionados pelo Senhor das guerras, nós somos orientados e direcionados pelo príncipe da paz. O texto começa dizendo no verso 4, a parte B, que esse cavalo recebeu poder para tirar a paz da terra. Ele recebeu o poder para fazer com que os homens se matem uns aos outros. Tá, irmãos? Mas isso não diz respeito a mim e a você. Porque esse que recebeu esse poder e autoridade não governa sobre mim e sobre você. Porque há quem governa sobre mim e sobre você. E o que esse que governa sobre as nossas vidas disse, foi isso que está em João 14, 27. Deixo-lhes a minha paz eu vos dou. Não é segundo o princípio do que monta aquele cavalo vermelho, não fique com o seu coração perturbado, não tenha medo, porque eu te dou o que eu sou, a paz. Queridos, eu acredito que a igreja vai passar por tempos difíceis, mas tempos difíceis não são sinônimos de tempos de derrota. Tempos difíceis, para mim, é sinônimo de galardão e recompensa. Tempo difícil é sinônimo de aprovado. Tempo difícil, para mim, é sinônimo de ter sentido ouvir servo bom e fiel. Tempo difícil é sinônimo de profunda dependência, ainda que ande pelo vale das densas trevas, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem, afugenta aquilo que quer me destruir, protege, me dá uma cobertura, e eu passo e encontro uma mesa posta, uma mesa que está na presença dos meus adversários, mas eles não têm poder de vir contra mim. E nessa mesa eu me assento, nessa mesa eu sou servido, nessa mesa há a extravagância da abundância da alegria, e eu digo a partir dessa mesa, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Amados, nós não estamos indo movidos pelo sentimento daquele que monta o cavalo vermelho. Nós não seremos enganados pela conversa branda, de um convencimento natural daquele que monta o cavalo branco, mas também não seremos abalados
pelo Senhor da guerra, porque para nós diz muito pouco o que Ele pode fazer, porque o túmulo está vazio. Mas pastor, a palavra está aí dizendo que Ele vai inquietar, Ele vai trazer pânico, Ele vai trazer morte, Ele vai fazer tanta coisa terrível, Ele vai trazer tanta desgraça. Tudo bem, irmãos, mas onde está, ó morte, a sua vitória? Podemos ter aflições, mas temos também o bom ânimo. E se o Senhor precisar encontrar uma matéria-prima aprovada, que Ele nos encontre para o martírio, irmãos. Se o Senhor precisar encontrar uma matéria-prima para honrar e glorificar o nome dEle aqui na terra, para inspirar outros, que seja eu e você, porque Apocalipse 7 foi escrito para nós. E quem é essa inumerável multidão, vestida de branco? Quem? Esses aí são aqueles que tiveram as suas roupas lavadas no sangue do Cordeiro. De onde eles vêm? Eles vêm da grande tribulação. Não estou vendo demérito, não estou vendo um ponto de não ser elogio. Amados, nós caminhamos para o futuro, crendo que o que nos aguarda na eternidade é infinitamente superior a tudo que o falso profeta, que o Senhor das guerras pode trazer a nós. Nós caminhamos porque nós somos dirigidos por um Deus de paz, como diz Romanos 15, e o Deus da paz seja com todos vocês. E nós falamos amém, amém, querido? O que poderá nos fazer então o inimigo da nossa alma? Nada. Deixa eu dizer para você, querido, já somos o povo que mais morre. O grupo que mais morre pessoas no mundo hoje por perseguição somos nós, os cristãos. 400 milhões no mundo. Se você não tem ainda o acesso, eu quero convidar você, acesse o portal Portas Abertas. É uma instituição que dá suporte para os cristãos perseguidos no mundo, sejam cristãos católicos, cristãos protestantes, os cristãos perseguidos no mundo por causa da sua fé. Portas Abertas. Acesse esse portal e você verá o que pessoas como eu e você estão vivendo hoje por causa da sua fé. Sim, queridos, o funil está fechando, mas isso não nos angustia. Pelo contrário, como sabe o apóstolo Paulo disse, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. E como diz o pastor que mais me influencia, o pastor vivo nessa geração que mais me influencia por meio das suas pregações, pastor Hernandes Dias Lopes, a fé dos primeiros cristãos martirizados, ela é igual à fé dos cristãos desse tempo que ainda serão martirizados, porque o Redentor é o mesmo. Eles não tinham mais, nós não precisamos de mais. Eles tinham o suficiente, nós temos o suficiente. Caminharemos, porque somos coordenados, não pelo desespero da guerra, mas pelo bem-estar daquele que é o Deus que governa a nossa vida, nos proporcionando paz. Em breve, diz Romanos 16, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés, amém? Aí, acalma o seu coração. Segundo, não somente temos o príncipe da paz, mas nós temos a espada do Espírito. No final do verso número 4, é entregue ao cavaleiro do cavalo vermelho uma grande espada. Tá. E o que diz isso a nós? Nada.
Por quê? Porque a nós já foi entregue a espada, não é uma grande espada, é a espada, é a incomparável espada. A espada aqui, ela representa destruição, poder de infligir dor, e isso vai acontecer mesmo, irmãos. Mas nós temos, na palavra do Senhor, em Efésios 6,17, dizendo o seguinte, que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então pegue a palavra de Deus, coloque na sua mão e vá para a batalha. Porque aquela grande espada na mão daquele cavaleiro montado no cavalo vermelho, não dirá nada diante da espada que está nas minhas mãos e nas suas mãos. Porque aquela lá não tem o poder de não falhar. Essa aqui é infalível. Nós precisamos encher o nosso coração dessas coisas, queridos. Eu poderia estar aqui nessa noite e trazer muitos dados, falar de uma forma com frases, isso aqui, e você sair daqui pensando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, irmãos, eu quero que você saia daqui leve, sabendo que o que você tem é suficiente. E se ainda não é, está disponível. Está aqui, está disponível. Está aqui, está entregue, está na mesa. É só servir. É só servir. O Senhor nos dá o poder de podermos combater tudo aquilo que quer nos trazer pânico e destruição. Mas eu gostaria de deixar uma palavra ao seu coração. Que essa noite seja mais do que para que você tenha paz, mas que pessoas possam ter paz através de você. Seja um agente da paz. Sente com as pessoas, converse com as pessoas, oriente as pessoas segundo a perspectiva da Bíblia. Mostre para as pessoas que elas não precisam ter medo, desde que elas estejam debaixo do governo do príncipe da paz, armados com a espada do Espírito, não acontecerá nada. Nunca seremos um povo derrotado. Sabe por quê, irmãos? Porque nós já lemos a Bíblia e nós sabemos o que está escrito no final. E no final, nós somos os vencedores. Então nós não precisamos. Nós não podemos e nem necessitamos lançar o nosso coração no pânico, do medo, das incertezas. Não, nós temos uma certeza. A Bíblia já disse para mim e para você. Agora, virá o cavaleiro com o seu cavalo. Vai acontecer, irmãos. Está muito próximo. Se você não me ouviu falar sobre Mateus 24, nos domingos antes de domingo passado, nos 2 domingos antes de domingo passado, eu conversei sobre Mateus 24. Talvez fosse muito interessante você parar um pouquinho essa semana e ouvir essas 2 ministrações. Nós sim caminharemos para dias, como disse o apóstolo Paulo ao seu filho espiritual Timóteo, dias terríveis. Mas nós nos afastamos daqueles que revelam aquilo que é terrível. Porque nós temos um lugar para estar. Nós temos uma postura para nos posicionar. E é isso que a igreja do Senhor Jesus precisa. A segurança de onde está e de como se posicionar. É isso que eu e você precisamos. Deixa eu ler um texto para você aqui, Apocalipse 7:9. Isso aí, queridos, deve mover o nosso coração, deve trazer expectativas elevadas para mim e para você, para minha casa e para sua casa, e deve nos mover na direção de pessoas, para que sejamos bênção na vida delas. Está escrito assim: então eu olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Olha o tamanho, era incontável. Gente que vinha de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, gente que falava todas as línguas,
e eles estavam de pé, diante do trono e do Cordeiro. O mesmo Cordeiro que está abrindo os selos. Agora, diante desse Cordeiro, está a igreja, de pé, diante desse Cordeiro. A igreja que está limpa, purificada, remida, com vestes brancas e com palmas. Palmas é a folha da palmeira, né? Um ramo de bacuri, de bariroba, uma folha. É sinônimo de festejar. Jesus entrou em Jerusalém com a multidão cantando e colocando palmas diante dele para que ele caminhasse na entrada triunfal dele em Jerusalém. Sinônimo de alegria, de festa. Eu não estou vendo um povo triste, derrotado em Mateus 7. Eu estou vendo um povo triunfante. Uma igreja triunfante. Uma igreja que sabe quem ela é. Uma igreja que sabe diante de quem vai estar de pé. Uma igreja que sabe quem a qualificou. Uma igreja múltipla, diversa, mas linda diante do seu Senhor. Amados, essa é a nossa biografia final. Esse é o último capítulo da nossa história. É para esse lugar que nós vamos. Nós estudamos sobre cavalos e cavaleiros para a gente entender as setas que apontam para o nosso grande dia. Nós conversamos sobre as profecias para a gente estar entendendo e compreendendo cada ato dessa peça que está acontecendo. Ela está acontecendo e é ao vivo. Mas o nosso lugar é aí. O nosso lugar é aí, queridos. E quando olhamos para esse lugar, como que a gente vai ficar abalado? Que venha o cavalo branco e nós vamos dizer: maldito enganador, saia. Que venha o cavalo vermelho e nós diremos: nós temos quem governa sobre nós, é o príncipe da paz. Que venha o cavalo preto e nós diremos: nós temos o pão da vida. Que venha o cavalo com cor da morte, montado pela própria morte, sendo seguido pelo inferno, e nós diremos: o que temos contigo, ó morte? Não para nós. Estudamos sobre vocês para nos orientar e orientar quem amamos. Mas não há efeito do que você é sobre mim. E é assim que a igreja triunfante caminha, queridos, amém? Aleluia, eu quero orar com você. Não somos dirigidos pelas guerras. Nós somos coordenados e sustentados pela paz. Senhor, obrigado por nos permitir nos encontrar como igreja e aprendermos numa noite como essa. Eu te agradeço pela tua palavra, por ela ter sido preservada, por o Senhor ter guardado a tua palavra de uma maneira tão magnífica, para que nós pudéssemos, numa noite como essa, olhar e observar alguns pontos dela, e que nos fortalece, nos encoraja, nos mantém no caminho. Obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. Continuamos num lugar que não abrimos mão de estar, que é no lugar da completa dependência do Senhor. Queremos continuar dependendo do Senhor. Não queremos caminhar sozinhos, não. Queremos caminhar com o Senhor, sendo guiados por cada uma dessas placas de sinalização que a tua palavra nos traz. Eu oro para que o Senhor fortaleça a nossa fé. Vivemos dias que precisamos muito sermos fortalecidos. Então te pedimos isso em conjunto. Não a um ou a outro, mas a nós. Nos fortaleça, precisamos muito. E que o Espírito Santo do Senhor continue tendo todo acesso ao nosso coração e à nossa mente, para nos trazer a compreensão correta de cada um dos ensinamentos do Senhor para esse tempo, tanto para a nossa subsistência, quanto para que nós possamos compartilhar com pessoas e auxiliar essas pessoas na jornada. Amém? Glória a Deus, queridos.
Domingo que vem, nós vamos estar aqui e vamos conversar um pouco sobre esse cavalo preto. Vamos ver o que o Senhor nos trará aqui, para a gente poder se orientar. Eu quero convidar você que sempre presenteia no Natal, para que nesse ano, quem sabe, você presenteie com algo que possa ir além do básico, mas algo que possa entrar na eternidade de cada uma das pessoas que você vai presentear. Nós temos a nossa livraria da igreja, talvez você ainda não teve a oportunidade de conhecer, eu convido você hoje, quando terminar o culto, dê um pulinho ali, conheça a nossa livraria. Nós temos na nossa livraria muitos bons presentes para esse final de ano. Assim, há um lugar do calçado, da calça, da roupa, há um lugar dessas coisas todas. Mas eu acho que nós, como povo de Deus, nós precisamos ter uma sabedoria acima do comum. Quem sabe esse ano, os presentes que você vai dar para as pessoas sejam a Bíblia, seja um livro que possa trazer uma melhor orientação para um amigo seu. Quem sabe? Quem sabe esse ano seja algo que saia do trivial. Eu gostaria de desafiar você, querido. Pense sobre isso. Nós temos muita qualificação na nossa livraria. Eu me arrisco a dizer que é impossível você pegar um livro naquela livraria que não esteja entre os melhores no tema que ele aborda. Bíblias inúmeras, está chegando mais. Para quê? Para que nós sejamos um povo diferente até nestas coisas. Conhecimento é tudo. Então, se você entender que é bênção, ali, olha, nós temos, por exemplo, aqui um devocional para mulheres, para ler o ano inteiro com uma Bíblia, acho que o Felipe me falou que é R$60. Um devocional e uma Bíblia, irmãos. Visite a nossa livraria, pense a respeito. Você que é empresário e dá muito presente no final de ano, quem sabe esse ano você doe Bíblias, presenteie com a palavra de Deus. Amém? Acho que isso faz todo um sentido para nós e a nossa fé. Eu quero convidar vocês, dias 9 a 15 de dezembro, nós vamos ter o Projetando, é bênção. Eu tenho alguns minutos, então eu quero falar. Quem já participou dos Projetandos, levante a mão aqui. Quem já fez algum Projetando nessa igreja? Muitos irmãos. Amém. Mas tem alguns que não sabem do que eu estou falando, então me permita explicar para quem não sabe. Projetando é uma semana de cultos, onde nós nos encontramos aqui todos os dias, e nós cantamos juntos, a gente recebe uma palavra junto, a gente ora junto, pelo nosso futuro. Sabe aqueles sonhos que às vezes é só nós carregando? Pois é, o Projetando coloca toda a igreja junto com você. Aí não é só o seu projeto, o seu sonho, os seus objetivos. Colocamos-nos todos juntos com você, nós oramos com você, nós caminhamos com você, e nós nos alegraremos com você na realização do seu projeto, do seu plano. É exatamente o que o termo diz, é projetar. Mudou o contexto da nossa comunidade quando nós começamos a fazer isso, porque nós aprendemos, irmãos, que a vida não é só o que Deus quiser. Não, a vida pode ser o que eu projetei na presença do Deus que realiza todas as coisas. Por que não aconteceu? Porque Deus não queria. Não, não é necessariamente isso, não. Talvez Deus não fez porque não havia algo para Deus olhar e falar, é sustentável. As solteiras, Deus, eu quero tanto casar. Não, isso é subjetivo. Deus, eu estou projetando o meu casamento. Eu quero um homem de Deus, que honre os pais dele, que seja provedor na minha casa, que me
proteja, me guarde, que seja um homem que ora comigo como mulher, que seja um pai que eduque os nossos filhos, que seja um grande homem de Deus na igreja, que seja um homem honesto nos negócios. Agora já não é mais assim, eu quero casar. Percebeu a diferença? Projetar é isso. Jesus falou assim, olha, antes de você fazer alguma coisa, senta, escreva, veja se é viável. É viável? É. Então coloque em prática. O projetando é para nós olharmos para o futuro e caminharmos para esse futuro, sabendo o futuro que nós queremos. Então eu quero convidar você para a gente estar aqui, chame os seus amigos, chame todo mundo, vamos estar aqui numa semana de festa, será dos dias 9 ao dia 15, vamos estar juntos aqui, vai ser pauleira demais da conta. E no dia 15 de dezembro, no último dia do projetando, nós vamos ter batismo, vamos receber os irmãos que estão chegando de outros lugares. Pastor, eu quero fazer dessa igreja a minha família. Então, quero que você seja família, eu não quero você de espectador. Isso aqui não é estádio, isso aqui é família. Então eu quero poder ter você na nossa família. Agora, a família que você nasceu, você não escolheu. Agora, a família que você pertence na fé, você escolhe. E se você escolher a nossa família, será um privilégio poder, no dia 15 de dezembro, poder receber você, dizer publicamente, não é alguém que só vem, é alguém que faz parte. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pode trazer à frente. Quero agradecer a você pela sua generosidade, pela sua fidelidade. Abençoo sua vida funcional, o seu trabalho. Abençoo que você administre bem as suas finanças, que o seu coração seja sempre pronto para poder receber do Senhor e plantar e colher as melhores sementes nesse tempo. Aleluias. Amém. Quem tem uma necessidade especial nessa semana, levanta a mão. Talvez é uma questão de saúde física, talvez é uma palavra que você precisa receber para orientar o seu filho, a sua filha, talvez é uma questão que envolve o seu casamento, talvez é um conflito interno. Se você tem algo que você precisa de uma direção especial essa semana, levante sua mão que eu quero orar por você nesse momento. Senhor, cada uma dessas mãos que estão levantadas revelam um ato de dependência do Senhor. O que nós estamos fazendo, levantando as mãos, é dizendo, não somos capazes, precisamos do Senhor. Precisamos ouvir a sua voz, precisamos entender a sua direção, necessitamos daquele milagre que a gente não sabe direito nem como pedir, mas a mão levantada diz, eu necessito do Senhor. Então eu oro nesse momento como pastor, abençoando cada uma destas mãos, mãos que representam dezenas, centenas de pessoas, mãos que representam um coração dependente da tua orientação. O Senhor diz na sua boa palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Senhor, as nossas mãos erguidas, é para dizer, é de coração que a gente está buscando o Senhor nessa noite. E eu abençoo a semana de cada um. Eu abençoo com a paz que excede a compreensão da mente. Eu abençoo com a abundância que só o céu pode trazer. Eu abençoo com a manifestação da glória do Senhor, no detalhe, perceptível, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo.